Se gastar dinheiro sempre vem acompanhado de culpa, esse vídeo é para você. Porque o problema não é gastar, é como você decide gastar. Todo mundo já gastou dinheiro e logo depois pensou: não era nem isso que eu queria, mas agora já foi, já gastei. Ou pior, nem conseguiu aproveitar o gasto porque junto já veio uma culpa imensa por ter gastado. Muita gente acha que o problema maior é gastar, mas na real, o problema é como a gente gasta. Porque gastar sem culpa não é gastar pouco e gastar com culpa não é gastar muito. Hoje eu quero te mostrar como gastar de um jeito que não bagunça o seu mês e, principalmente, não bagunça a sua cabeça. Sem planilha complicada, sem radicalismo e sem aquele papo de nunca mais vou gastar com nada. E aproveitando, se você quer aprender a lidar com seu dinheiro sem se punir o tempo todo, se inscreve aqui no canal. Aqui a conversa é real e nunca sobre parar de viver. Sabe qual é a confusão mais comum? É quando a maioria das pessoas fica presa entre dois extremos. Ou tenta ser super controlado, corta tudo, ou então cansa, explode e gasta no impulso no final de semana. E aí o ciclo clássico se repete. Controle demais, igual cansaço, igual gasto impulsivo, igual culpa e daquela promessa de que agora vai. O problema não é falta de disciplina, é falta de estrutura emocional para o gasto. Ninguém ensinou a gente a gastar bem. A maioria só aprendeu a gastar escondido, gastar no impulso ou gastar se punindo depois. Sem um espaço claro para você gastar, o dinheiro vira tensão. Ou você tenta controlar demais ou perde o controle de vez. Gastar sem culpa não é gastar menos, é gastar com intenção, antes do cansaço decidir por você. E eu vou te falar uma coisa. Culpa não evita gasto, só faz você gastar pior. Se você quer gastar sem culpa, o gasto precisa ter lugar definido no seu mês. Não pode ser aquele pensamento vago de vamos ver se dá. Porque quando você deixa assim, o gasto vira uma negociação interna cansativa. O ideal é ser diferente. Isso já estava previsto. Não importa com o quê. Não importa se é delivery, roupa, café, um jantar fora ou um mimo no final de semana. O tipo de gasto não é o problema. O problema é ele aparecer sem aviso, sem planejamento. Quando o gasto está previsto, algumas coisas mudam automaticamente. Ele não vira discussão mental, ele não gera culpa depois e ele não cria a sensação de que estraguei tudo. Gasto planejado é leve, gasto improvisado pesa. E aqui está o ponto que quase ninguém entende. Você não precisa gastar muito, você precisa gastar com clareza. Mesmo um valor pequeno, quando é combinado antes, funciona muito melhor do que um valor maior decidido no impulso. Quando você separa um espaço no mês só para gastar, o dinheiro para de ser seu inimigo. Sim, porque o dinheiro pode ser nosso inimigo. Você não precisa se punir, você não precisa se justificar, você não precisa compensar depois. Esse espaço funciona como um acordo com você mesmo. Você sabe até onde ir e sabe que, passando dali, o problema não vai ser só dinheiro, vai ser quebrar o acordo. E isso tira o peso emocional do gasto e coloca o controle de volta na sua mão. Gastar sem culpa não é gastar menos, é gastar dentro de um espaço que já existe. Repara numa coisa curiosa. Às vezes você gasta pouco, mas se sente péssimo depois. Em outras situações você gasta bem mais e fica em paz. Isso parece contraditório, mas faz todo sentido. Porque a culpa quase nunca vem do valor que você gastou. Ela vem da sensação de perda de controle.
da surpresa, do isso não estava nos meus planos. Quando um gasto aparece do nada, o cérebro entra em alerta. Mesmo que o valor seja pequeno, ele interpreta como falha, como descuido e como algo fora do combinado. Agora, quando você decide antes o quanto você vai gastar, quando você vai gastar e com o que esse dinheiro vai ser gasto, o cérebro entende aquilo como parte do plano. Não vira uma ameaça, não vira um erro. E é por isso que um jantar caro, quando já estava previsto, pesa menos emocionalmente do que um gasto pequeno feito no impulso. A culpa nasce quando você sente que perdeu o controle da sua própria decisão, e não quando o dinheiro saiu da conta. E aqui está um ponto bem importante. Organização financeira não é sobre nunca errar. Isso a gente fala muito por aqui. É sobre errar menos por surpresa. Quando você decide antes, o gasto deixa de ser emocional e vira um gasto técnico, planejado e consciente. Você não precisa justificar depois. Não precisa prometer que no próximo mês vai ser diferente. Não precisa entrar naquele ciclo clássico de gastar, se culpar, se punir e desistir. Gastar sem culpa é, na prática, tirar o fator surpresa da equação. Quando o dinheiro sai dentro de um acordo feito antes, ele não machuca. Ele só cumpre o papel que você decidiu. Se esse tipo de conversa já te fez pensar, ok, isso faz sentido, vale muito se inscrever aqui no canal. Aqui a gente fala de dinheiro o tempo todo, sem terrorismo financeiro e sem fingir que somos robôs. Nós somos humanos e precisamos trabalhar com a nossa realidade. Outra regrinha simples que muda completamente a relação com o dinheiro. Nunca decida gasto quando você estiver cansado. Real, cansaço é de longe o pior conselheiro financeiro que existe. Quando você está cansado, tudo muda de forma sutil, mas perigosa. Tudo parece merecido, tudo parece urgente, tudo parece só dessa vez. E aí o problema não é o gasto em si, é o estado mental em que a decisão de gastar acontece. No cansaço, o cérebro não quer escolher bem, ele só quer alívio, descanso e recompensa rápida. E aí você não decide pensando no mês, você decide pensando no agora. E é nesse momento que surgem frases como: eu tive uma semana difícil, depois eu compenso, não vai fazer tanta diferença no meu orçamento. E isoladamente, talvez não faça mesmo, mas repetido toda semana vira bagunça, depois vira culpa. Decisão boa quase nunca nasce no fim do dia, nem no meio do estresse, nem depois de resolver 1000 problemas. Decisão boa é tomada antes do mês começar, antes da fatura apertar e antes da sua energia acabar. Por isso, gastar sem culpa não exige mais força de vontade. Exige menos negociação interna. Quando você define com antecedência onde você pode gastar e quanto você pode gastar, você se poupa de decidir no pior momento possível. Você não precisa se convencer toda vez, não precisa discutir consigo mesmo. A decisão já foi tomada antes, quando você estava lúcido. E isso muda tudo. Porque gastar deixa de ser impulso e passa a ser execução de um acordo feito com você mesmo no momento de clareza. Menos cansaço, menos culpa e mais leveza no mês inteiro. Uma vez eu ouvi uma frase assim: gasto bom é o gasto que não te persegue. E de fato faz sentido, porque existe uma confusão enorme sobre o que é gastar bem. Muita gente acha que gasto bom é gasto produtivo, algo que agrega, que faz sentido racional. Mas gastar bem não é isso. Gasto bom é o gasto que não te persegue depois. É aquele que termina junto com a experiência, que não fica ecoando na sua cabeça dias e dias, que não vira culpa, que não vira justificativa interna.
Se você compra algo e depois passa o dia inteiro pensando no dinheiro que saiu, sente necessidade de esconder, fica se punindo mentalmente e promete compensar de alguma forma, esse gasto não foi lazer, foi escape emocional. E escape emocional não relaxa, ele só troca o problema de lugar. O ponto aqui não é parar de gastar, é escolher melhor com o que gastar. Cortar tudo nunca funciona, porque ninguém aguenta viver só no não. Você segura por um tempo, depois cansa e depois explode. E quando explode, gasta mal, gasta rápido e gasta sem pensar. Muito mais saudável é escolher poucos gastos que você realmente curte e assumir esses gastos sem culpa. Aquele café que você ama, aquele delivery específico, aquele programa simples que te faz tão bem. Quando o gasto é escolhido com consciência, ele não vira sabotagem, ele vira parte da sua vida. Organizar o dinheiro não é viver se vigiando, é parar de gastar com coisas que não trazem descanso de verdade, só trazem problemas. Menos gastos que drenam energia, mais gastos que fecham o ciclo emocional. Quando você entende isso, o mês fica mais leve, o dinheiro deixa de ser um inimigo e o prazer deixa de vir acompanhado de culpa. Gastar bem, gente, não é gastar menos. É gastar com tudo aquilo que não vai te perseguir depois. Se você quiser guardar só uma coisa desse vídeo, guarde isso aqui. Gastar não é o problema. O problema é gastar no improviso. Quando o gasto acontece sem espaço, sem previsão e sem decisão antecipada, ele vira um peso emocional. Gasto planejado não vira culpa, não vira promessa de compensação depois. E isso é importante entender. Culpa não organiza ninguém. Culpa só cria 2 comportamentos ruins. Ou controle excessivo por alguns dias, ou abandono total com gasto ainda mais impulsivo. E nenhum dos 2 sustenta o mês. Gastar bem não é falhar na organização, é parte dela. Organização financeira não é viver se vigiando e se privando. É parar de decidir tudo no cansaço. É escolher antes onde o dinheiro pode ir sem bagunçar o resto do seu mês. Quando o gasto tem lugar, ele não vira sabotagem, ele vira escolha. E quando vira escolha, o dinheiro deixa de ser um conflito e começa a ser uma ferramenta. Então, não tente gastar menos por culpa. Tente gastar melhor por clareza. Planejar o gasto é o que te permite aproveitar sem se punir depois. E quando o prazer não vem acompanhado de culpa, o mês inteiro fica mais leve. E a gente precisa de leveza. A gente precisa muito. Então faz assim, hoje ou amanhã, mas sem drama, hein? Escolhe um gasto para ter espaço fixo no seu mês. Só um. Decide isso antes, não no impulso, não no caos do mês. E observa como a culpa começa a diminuir sozinha. Nada radical, nada punitivo, só consciente. E se você quer aprender a organizar o dinheiro sem parar de viver, que isso é muito importante, eu deixei uma playlist aqui no canal exatamente para isso. Organize o seu dinheiro do zero sem sofrer. Os vídeos estão em ordem, pensados para quem quer clareza, leveza e um sistema que funcione na vida real, inclusive nos fins de semana. Assiste a playlist com calma e aproveita, se inscreve no canal. A playlist está aparecendo agora aqui na sua tela. Aqui, a ideia não é apertar a sua vida, é fazer o dinheiro parar de apertar você. A gente vai ajustando juntos, um mês de cada vez. Até o próximo vídeo.